Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez eu quero vos cumprimentar com uma ótima noite de terça-feira, onde estaremos aqui mais uma vez realizando a gravação de mais um vídeo para o nosso programa Pão Diário, onde, como os irmãos já sabem, estaremos trazendo diariamente uma mensagem, uma reflexão bíblica para todos os irmãos no nome santo de Jesus. Desde já pedimos que os irmãos orem, divulguem esse canal, se inscrevam, compartilhem o conteúdo para que possamos alcançar o maior número de pessoas e assim essas pessoas receberem uma palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que esses vídeos serão diários e contará também com a presença de alguns irmãos convidados e muito em breve traremos programas temáticos com alguns temas escolhidos por vocês. Deixem aí nos comentários e a gente vai estar aprimorando o canal. Os irmãos sabem que os primeiros dias, os primeiros passos desse canal, mas ao decorrer do tempo nós iremos aprimorar este canal com todo o nosso esforço e desempenho para que possamos levar um melhor conteúdo para você. Aguarde tão somente que o canal vai estar melhorando, vai estar se aprimorando e trazendo novidades para os amados e queridos irmãos. Obrigado aos que já assistiram o vídeo anterior, os que deram like, os que compartilharam, os que se inscreveram no canal. Não se esqueça de convidar o máximo de pessoa, envia esse vídeo para o teu amigo, para o teu colega, de onde quer que seja. Nós precisamos que a mensagem do Senhor seja proclamada e levada ao maior número de pessoas. Muito em breve nós estaremos, eu acredito que a partir de segunda-feira, fazendo um programa específico acerca dos milagres de Jesus. Desde o primeiro até o último. Vamos fazer de uma forma ordeira, respeitando as datas, respeitando a ordem cronogrâmica em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, sem mais delongas, eu prometo que eu não vou demorar muito. Vou trazer uma singela palavra, uma rápida palavra para os queridos irmãos, que está inserido no livro de Segunda Crônica, capítulo de número 20, muito conhecida essa passagem. Deus dá vitória a Josafá. Capítulo de número 20. Eu vou começar, para não enfadar os irmãos, a leitura. Eu vou alternando aqui alguns versículos. Começar do versículo de número 5, meus irmãos. O versículo de número 5, ele nos diz assim: E pôs-se Josafá em pé no meio da congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Versículo de número 12 diz assim, vamos mais adiante na leitura, né? E porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre da descendência de Abraão teu amigo, e habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Versículo 12. Nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Queridos irmãos, como eu falei, é um texto conhecido, é um texto muito pregado, muito lido, é um texto que os irmãos conhecem muito bem,
mas é o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, neste dia, nesta tarde, nesta madrugada, nesta manhã, independente da hora que o amado esteja nos assistindo, esteja vendo este vídeo. Meus irmãos, Josafá foi um rei e, porventura, um rei muito bem requisitado, porque foi um rei obediente, um rei que andou segundo a vontade de Deus, obedeceu a ordem de Deus, salvo no episódio em que ele fez aliança com Acabe. Ali ele entrou num caminho muito difícil, em que o Senhor usou um profeta dizendo que viria o mal sobre ele por conta desta situação, porque o Senhor já havia dado vitória a ele, com uma situação bastante adversa, e ele recorreu ao Senhor, e o Senhor lhe deu vitória, e nesta situação ele fez uma aliança com Acabe, a qual desagradou a Deus. Os irmãos conhecem a história, a gente não vai adentrar muito nesse detalhe, porque vai levar muito tempo, e tempo é ouro, a gente não quer enfadar os irmãos, mas o texto diz que com o pago, Deus ele permitiu com que os inimigos, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com ele outros do Amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Meus irmãos, vejam bem a situação que o rei ele estava enfrentando, e eu quero que o Senhor entenda, quero que vocês entendam em o nome de Jesus. Nós sabemos que toda guerra ela requer uma estratégia, não é assim? Seja ela de ataque, de defesa, existem, e isso é fundamental para se obter êxito numa batalha sangrenta, numa batalha difícil. O êxito é para aquele exército qual se preparou, se planejou, observou o ponto forte do inimigo, do adversário, ponto fraco, por onde eles obtêm melhor êxito, por onde eles têm uma fraqueza. Então, a guerra é vencida através do estudo, através de um planejamento. Um exército com um bom planejamento certamente é um exército muito poderoso. Mas, para se planejar, requer estudo. Você tem que estudar o adversário, como falamos, tem que ver pontos fortes e pontos fracos, tem que ver a qualidade do arsenal, com que arma eles são melhores, com que armas eles atacam melhores, se por cima com jatos, se por baixo com tanque de guerra, enfim, existe uma série de estudos para entrar de fato numa guerra. É preciso conhecer tudo que seu adversário ele tem, se tem aliados, enfim, irmãos, para uma guerra é necessário um planejamento, é necessário um tempo, uma reunião, é necessário conversar com os capitães, enfim, é assim que funciona uma guerra. Mas nessa situação, a gente vai observar que Josafá está de mãos atadas. Por quê? Porque a situação foi de repente, nós podemos dizer assim. De repente, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir vieram com uma multidão grande contra Josafá. E alguém veio lhe trazer a notícia. Os irmãos podem acompanhar no livro em que nós lemos, na leitura em que nós fizemos, que trouxeram essa notícia a Josafá de que vinha essa grande multidão. E Josafá não tinha o que fazer. O que é que Josafá faz? Como servo de Deus, como um homem que conhece a Deus, que sabe a grandeza e o poderio de Deus, ele convoca todo Judá e Jerusalém. Para quê? Para
buscar ao Senhor, ele chama todos para o meio da congregação, apregoa um jejum coletivo para a nação, que todos os moradores jejuem, que todos os moradores se ponham a orar, a buscar ao Senhor. E aí está o segredo. Diz a Bíblia que quando estão todos reunidos, todos estavam reunidos, orando, buscando o nome do Senhor, e a oração de Josafá foi uma oração sincera. Ele disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu, pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra, e na tua mão há força e há poder. Ó Deus, agora se levanta esses inimigos contra a nossa vida. E o Senhor sabe que nós não temos as mínimas condições de lutar contra essa multidão, porque em nós não há força perante a grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aí diz o texto bíblico que todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo Judá, desde criança, mulheres, homens, idosos, enfim, todos estavam com o mesmo propósito de buscar ao Senhor. E o que é que acontece? Glória ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Diz a Bíblia no versículo de número 14, que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação e veio sobre Jaaziel. Quem era Jaaziel? Era um levita. Jaaziel não tinha a função de profeta, mas Deus ele usa quem quer na ocasião em que ele quiser. E o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaaziel e disse a seguinte expressão: Dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temeis nem vos assusteis por causa desta grande multidão que vem contra nós, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. E continua dizendo: olha, amanhã descereis contra eles, eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Postai-vos, parai-vos, ficai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assustei, amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Deus estava dizendo para Josafá e para o povo de Jerusalém, de Judá: tranquilize o coração de vocês, porque a peleja não é vossa, a peleja é minha. Não me buscou, não orou, não jejuou, não buscou, não convocou uma reunião solene, e essa reunião foi de oração, de jejum e de busca incessante, e vocês não reconheceram que não são, que não têm condições contra a multidão que vem. Então vocês fizeram a coisa certa, Judá e Jerusalém. Deus estava falando desta forma. Agora é comigo, agora a situação é comigo, agora eu entrei na peleja, e a peleja não é vossa, a peleja é minha. Eu quero que vocês parem e fiquem quietos e só observem. E diz o texto que eles fazem conforme a palavra de Deus através do seu servo Jaaziel. E vão pela ladeira de Ziz e encontram no vale, glória ao nome de Jesus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, olha o que a Bíblia diz, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. E levantaram-se os levitas dos filhos do Coatitas, do filho dos Coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Começaram a louvar. Josafá coloca os cantores na frente e eles vão louvando. Vão louvando, vão louvando, vão louvando, vão louvando, vão louvando o nome do Senhor. E o louvor era esse.
E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem o quê? A majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Veja o que diz o versículo 22. E quando começaram a cantar e a dar louvores o Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando começou a cantar, quando o povo começou a abrir a boca e louvar, e exaltar, e enaltecer, e engrandecer o nome do Senhor, a majestade santa de Deus, Deus recebe esse louvor do trono. O povo já tinha orado, já tinha jejuado, já tinha buscado, já tinha se fortalecido espiritualmente. Aí Deus dá a estratégia a Josafá coloca os cantores começam a louvar, começam a adorar o nome do Senhor. E o que é que Deus faz? Vai lá, visita o acampamento dos inimigos do povo de Deus e começa a desbaratar. Desbaratar de que forma, irmão Demétrio? Começa a colocar emboscadas entre eles. E o povo começa a guerrear entre si. Era um enfiando a espada no outro. Eram os filhos de Amon lutando contra os filhos de Moabe. Eram os da montanha de Seir lutando contra Moabe, contra os amonitas, contra os moabitas. E a coisa começou a pegar lá embaixo. E o povo só aqui louvando e engrandecendo. E Deus trabalhando lá embaixo. Diz a Bíblia... Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus para todo sempre. Diz a Bíblia que porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. Então acabaram eles com os moradores de Seir, ajudaram um ao outros a se destruírem. Nisto chegou Judá a um lugar alto do deserto e olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Eu encerro esta palavra. Diz a Bíblia ainda que o povo desceu, pegou os despojos, teve que dar 1 a 2 viagens, porque era muito despojo, de forma que todo o povo se fortaleceu e enriqueceu. Versículo 23 diz: vieram Josafá e o povo para saquear os despojos e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias, irmãos, 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E diz que no 4º dia juntaram no vale, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Ou seja, depois da vitória, eles tomaram os despojos, muita riqueza, e depois foram agradecer a Deus. E de que forma se agradece a Deus? Louvando, dando cultos de ações de graça. Eu encerro essa minha singela palavra nesta noite, dizendo para os queridos irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando neste canal, que por mais ferronha que seja a batalha, por mais difícil seja a peleja, por mais que a vida apresente dificuldades súbitas, inesperadas, sem você esperar, o segredo para se obter vitória é buscando ao Senhor, é fazendo como Josafá fez. Josafá não temeu como homem, mas não levou aquele temor para o povo de Israel. Ele não tomou aquele temor, aquele medo e se desesperou. Ele disse: não, eu sei a quem eu recorrer. Eu sei a quem recorrer. Então ele recorreu a Deus. E Deus, ele tomou a frente da peleja, venceu a peleja sem precisar ninguém se esforçar, porque o povo, eles buscaram a Deus. Quando se busca a Deus, se tem segurança, se tem porta aberta, vitória,
através da tempestade tem bonança, o gigante cai por terra. Quando se busca a Deus, aquilo que é impossível se torna possível. Quando se busca a Deus, a peleja mais difícil se torna nada. Então, faça como Josafá, busque, ore, jejue, porque o Deus de Josafá é o nosso Deus também. O Deus que deu vitória a Josafá, sem precisar Josafá mover uma espada, é o Deus que te dará vitória quando você aprender a buscar, quando você aprender a dobrar esses joelhos, a jejuar, a buscar o nome do Senhor e a dizer, como Josafá disse, em mim não há força, em mim não há condições, a minha força é pequena, mas eu sei que na tua mão há força e há poder, e que ninguém te subsiste, porque tu és o Deus de toda a glória, de toda a eternidade, tu és o Deus de toda a existência, o Todo-Poderoso, o Sublime, o Magnífico, o Excelso, tu és o Grande. Então, confio em ti, Deus. Josafá estava dizendo, eu confio em ti, eu descanso em ti, eu sei que tu podes fazer o milagre, eu sei que tu disseste que estabeleceste esta casa, este templo, para que quando viesse peste, fome, perigo, espada, o teu povo iria para o templo buscar a ti e o Senhor livraria. Nós estamos aqui dentro do templo te buscando e nós sabemos que o Senhor vai livrar. Deus desbaratou o inimigo, fez com que os inimigos se destruíssem, sem ser necessário Josafá mover uma palha. Então, meu irmão, se você está numa dificuldade, se você está enfrentando uma luta, uma guerra que se levantou de uma forma, no de repente, como se diz, confia em Deus, ora, busca, jejua e o Senhor te dará vitória, sem precisar você mover uma palha. Você crê nesta palavra? Então, busca a Deus e faça a sua vontade, e você vai ver a vontade de Deus sendo efetuada na tua vida. Deus te abençoe, Deus te dê vitória, Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, lhe dando graça e permitindo que você alcance os seus objetivos. Mas lembre-se, na maior dificuldade, o segredo é não se desesperar. O segredo é buscar ao Senhor, porque o Senhor ele tem controle de tudo na palma da sua mão e nada foge do seu controle de Deus. Então busca, ora, jejua, que a vitória é tua. Não esquece de compartilhar, não esquece de chamar um amigo, um familiar para assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, deixa aí um comentário e, como eu disse, nós estaremos aperfeiçoando este programa, esta página, em nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome de Jesus.